Bom, a Karime fez uma breve introdução, e alguém também já escreveu aí no chat, 600 anos, e 6 minutos não é para poucos, né? É difícil de falar dessa história, porque essa história é pouco conhecida, né? Eu sempre falo nas minhas aulas, eu dedico uma parte das minhas aulas ao tema, e eu sempre digo isso, que a gente só fala da Turquia na história ocidental 2 vezes. Uma, quando os turcos otomanos tomaram Constantinopla, né? Isso em 1453, o que afeta, inclusive, a história da Europa, por isso ele é um marco, né, tradicionalmente utilizado para marcar o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Depois a gente esquece, né, da Turquia por todo esse tempo, e só vai falar de novo na Turquia, como também a Karine ressaltou, na Primeira Guerra Mundial, né? E apenas para dizer que o Império Otomano, assim como os outros impérios, foi fragmentado após o fim da Primeira Guerra Mundial. A Turquia, o Império Otomano lutou ao lado da Alemanha e também foi uma das perdedoras, né? Mas a gente nunca vai além disso, né? Quer dizer, claro que a gente não vai resolver isso aqui, né, obviamente, né? Mas mostrar como a nossa história ocidental está tão distante dessa história que, no entanto, ela nos é muito próxima, né? Então, só para dizer que o Império Turco-Otomano atormentou a Europa, né? No sentido de estar sempre querendo conquistar mais. A Europa Oriental guarda ainda hoje, né, a memória desse período de dominação turco-otomana, e isso sempre foi, inclusive, essa memória, um entrave para a aceitação da Europa, da Turquia na União Europeia, né? Então, é bom a gente ressaltar também que a Turquia não era esse distante, o Império Turco não estava tão distante, pelo contrário, né? Então, Viena sempre foi um marco deste limite, né, do Império Otomano, chegando até as portas da Europa, né? Bom, dito isso, né, quando a Karime fala sobre a formação dessa Turquia, né, no contexto da Primeira Guerra Mundial, né, é importante a gente também considerar essa peculiaridade, né, do Império Turco, né, Otomano, que ao final da Primeira Guerra Mundial irá ser fragmentado, na verdade é um processo que começa no 19, né, já há perdas territoriais, né, tanto na região do Levante, da Península Arábica, do norte da África, né, mesmo a região dos Balcãs, né, várias regiões conseguindo ou lutando pela sua independência, o caso da Grécia é exemplar, né, nessa tentativa. E quando a Primeira Guerra é deflagrada, então já no século XX, o que era o território desse Império Otomano, né, espalhado pelos 3 continentes, ele já havia sido reduzido bastante, né, geograficamente falando. Por outro lado, né, a Primeira Guerra Mundial, né, como eu disse, a Turquia foi um dos lados perdedores, né, foi imposto, né, ao Império, ou o que restou deste Império, o reconhecimento da derrota, né, e a assinatura de um tratado. Sempre penso na Primeira Guerra Mundial no viés da assinatura do Tratado de Versalhes, o que isso significou para a Alemanha, né? E a gente não fala que existiram outros tratados e que afetaram outras regiões. No caso, o Império Otomano, né, que foi também reconhecido como lado perdedor e, portanto, né, deveria assumir a culpa, né, pelo erro de estar do lado errado, né, da batalha, da guerra, o Império Turco teve que aceitar a derrota e aceitar também perdas territoriais, né? Se eu pudesse mostrar o mapa aqui, o que a gente entende hoje por Turquia, que corresponde ao Planalto da Anatólia, que durante a antiguidade foi conhecida como Ásia Menor, né? Hoje o mapa da Turquia, se aquele tratado inicial valesse, o Tratado de Sèvres, a Turquia seria apenas o seu miolo interior, né? Ela não teria Istambul, né? Ela não teria os estreitos, ela não teria saída para o mar, né? Então é importante destacar isso. Primeiro, é um império quase imposto pelos vencedores, portanto, com a regra dos vencedores, e a questão do depois, que é a Turquia não aceita. Essa Turquia que vai surgir desse despojo, né, desse império, não aceitará esse tratado e continuará em guerra, né? Então, a Primeira Guerra Mundial tinha terminado, mas a Turquia permanecerá, né, o império, né, que ainda era império, permanecerá em guerra para, pelo menos, reivindicar, né, regiões que permitissem a essa futura nação o acesso aos estreitos, né, sobretudo o estreito de Bósforo, né, a Istambul como parte ainda desta região, e basicamente ampliar o seu território ao que ele é hoje, né?
Isso significou ter várias frentes de batalhas, por exemplo, com o Império Britânico, com a Grécia, com a Itália, né, que haviam já repartido e retalhado esse território, né? Então, esse movimento é considerado como o movimento que precede a criação da Turquia moderna, né, comandada pelo movimento dos jovens turcos, né, que não aceitarão o término da guerra nessas condições e continuarão lutando, então, por reivindicar um novo tratado, né? E, de fato, isso acontecerá, né, justamente com a atuação, né, do exército, com a atuação do Ataturk, na verdade, não tem, o Ataturk se torna Ataturk depois, né, ele é chamado de Kemal Mustafa, que era o seu nome, né, e depois, né, pelo fato de ter conseguido essa vitória, conseguido reverter o tratado, conseguido um novo tratado, o Tratado de Lausanne, que daria essas novas fronteiras, e, posteriormente, né, quando ele assume o poder, ele acabar com o Império, dar fim, de fato, ao Império Otomano e proclamar a República da Turquia, né? Então, a Turquia, ela surge de um processo totalmente diferente, se a gente pensar ou comparar com os processos, né, de outros países. Só para a gente citar dois exemplos próximos, né, a Alemanha e a Itália, nos 19, surgem de processos de unificações de reinos, né, e a Turquia surge justamente de um processo de desintegração de um império, né. E em relação a esse império longo, né, geograficamente falando, temporalmente falando, a Turquia, que surge, então, é o único Estado independente e o que se torna república, né? Porque, se a gente considerar as demais possessões, por exemplo, a região do Oriente Médio, acabaram caindo sob o domínio britânico ou francês logo após a Primeira Guerra Mundial.